para você que é a seguinte, né? Que nos últimos anos eu tenho acompanhado um aumento, né, de doenças importantes como autismo, doenças autoimunes, né? E que afetam os executivos diretamente ou porque algum membro da família tem, né? Isso gera uma sobrecarga para os profissionais, quer dizer, imagina um executivo que tem uma pessoa ou ele tem esse problema de saúde, né? Eu tenho observado isso ao longo dos últimos anos. Isso é uma impressão minha ou isso de fato está acontecendo, Fábio? De fato está acontecendo e a gente vai cair numa área, que é a área de atuação principal da tecnologia REC, ela foi construída para isso, que é a epigenética. Né? Epigenética? Epigenética. O que é epigenética? Epigenética é o quanto que o ambiente, na sua característica global, quer dizer, o estresse ambiental, não só o estresse como o estresse emocional, influencia a nossa expressão de mais saúde ou de mais doença, influencia a expressão gênica, na verdade. Entendi. Então, o transtorno de espectro autista é, per se, uma doença, um transtorno epigenético. É mesmo? A autoimunidade a gente até pode classificar como uma adaptação disfuncional, né, do sistema nervoso central, desbalanceando a resposta imune. Isso tem muito a ver com a fisiopatologia que a gente tem no raciocínio, né, do adoecimento quando a gente pensa em usar a tecnologia REAC. Sim. Mas a epigenética, essa parte de estresse ambiental, isso realmente hoje está diferente do que era antes de 2020, né? Entendi. Por diversas circunstâncias, né? Substâncias, a adaptação do ritmo de vida, teve aquela parte online, depois presencial, a educação ficou tudo online e aí agora não voltou como era antes, né? Então, sim. Teve uma adaptação, algumas coisas foram funcionais e algumas coisas são disfuncionais, né? Geraram uma sobrecarga ambiental, né? A gente chama de sobrecarga alostática. Alostática. O nome técnico. Entendi, não, realmente você usa os termos como realmente eles têm que ser usados, né? não tem dúvida. Mas Fábio, isso me leva a falar um pouquinho sobre a nossa notícia do dia, né? Que a notícia do dia, na verdade, não é de hoje, né? A notícia que nós vamos comentar no dia, mas ela que diz respeito ao fato de que se espera que 20% das enfermeiras nos Estados Unidos, talvez elas venham a se... Não sei se está conseguindo passar aí para vocês, acho que não, mas eu vou ler aqui. 20% das enfermeiras nos Estados Unidos devem pedir demissão, né? Nos próximos 4 anos, segundo uma pesquisa lá, né? Ou seja, isso que você está falando para nós aqui de doenças está afetando inclusive os profissionais da sua área. Isso aqui também está acontecendo no Brasil? Olha, eu penso que infelizmente sim. É mesmo? E aí a gente tem assim como para o nutriente chegar no cérebro tem várias engrenagens, né? Sim. Para chegar numa situação dessa, também tem uma série de sobrecargas, né? Primeiro, o nível de estresse que os profissionais de saúde estão submetidos hoje em dia, né? Sim. Porque as pessoas estão, vamos dizer, mais doentes do que a média, vamos dizer. Mais doentes do que a média. Né? Estão mais adoecidas, né? Seja biologicamente, seja emocionalmente, né? E no caso das enfermeiras, que são os profissionais, especialmente nos Estados Unidos, que estão à frente ali, em contato direto com o paciente, sim, tem essa questão técnica, biológica de pacientes mais adoecidos, né? Porém, eu também penso, e aí entra muito na sua área, eu acredito que não está tendo uma liderança também adequada de entender essa situação, de organizar melhor essa situação. Entendo também que não tem talvez uma formação adequada, talvez por falta de tempo, vários motivos, mas uma liderança inadequada contribui muito para um quadro desse, né? Eu imagino. Eu tive a oportunidade de dar uma palestra no Instituto Brasileiro de Segurança do Paciente, Instituto Brasileiro de Segurança do Paciente, né? E eu deixo um abraço aqui para o Dr. Fábio Branco, inclusive. E ali eles me pediram, inclusive, para falar sobre liderança, e eu já percebi isso, né? De fato, os hospitais, eles têm uma dificuldade realmente na formação dos líderes tão grande quanto tem uma outra área também, que também tem problema de liderança. Não leva a mal, pessoal, mas realmente a área de agência de propaganda também tem um problema semelhante a isso,
E eu percebo realmente a dificuldade que isso cria, né? Porque eu conversava com alguns enfermeiros ali no Hospital Oswaldo Cruz, eles têm um trabalho que eles fazem com enfermeiros do Brasil inteiro, né? E por conta dessa palestra que eu dei no Instituto Brasileiro de Segurança do Paciente, me convidaram para dar uma palestra para essas outras pessoas. E esses enfermeiros me falavam como é difícil, às vezes, você poder agir, né, diante de uma situação, por exemplo, um paciente que está na UTI, tem certas coisas que o enfermeiro não pode fazer sem ter autorização. Eu não entendi muito bem se... Né? Não sei se é porque tem que esperar o coordenador ou tem que esperar um médico, alguma coisa assim, e que isso pode, em determinadas situações, até levar o paciente a óbito, né? E a gravidade disso, né? Eu realmente vejo alguns problemas nos hospitais, assim, que eu caracterizo muito como sendo problemas de liderança. Como paciente, inclusive, quando eu vou num hospital, eu percebo que tem sérios problemas de organização, claro, isso falando para quem está vendo de fora. Mas quando a gente ouve as pessoas que trabalham dentro dos hospitais, a gente percebe que isso também acontece. Aliás, ontem eu estava conversando com alguém que me dizia sobre o problema do aumento do piso dos enfermeiros para hospitais filantrópicos, né, que os hospitais filantrópicos não têm orçamento para aguentar esse aumento do piso do engenheiro, dos enfermeiros, né? Então é uma coisa bem grave. Mas o que você está dizendo, então, assim, é que realmente... Mas esse problema de acontecer dessas doenças do próprio profissional da saúde, ele recrudesceu após a pandemia ou antes já vinha com o problema acontecendo? Na minha experiência já vinha, mas que foi amplamente, exponencialmente piorado agora com a pandemia. Com a pandemia, tá. Uma porque, assim, se a gente pensar o que aconteceu durante a pandemia, gerou insegurança tanto nos pacientes quanto nos profissionais, né? Exato. Que ficaram muitas vezes sem saber o que fazer diante de uma situação extremamente nova, né? Uhum. E um dos problemas é que a insegurança, o medo, isso é uma sobrecarga ostática muito, muito grande, né? Isso e pode gerar traumas, né? Sim. Associado a traumas, e aí traumas todos quase que de uma guerra, né? Sim. Isso sobrepondo mais a parte técnica, de demanda profissional e tudo mais, isso está levando mais a burnout, sem dúvida. Entendi. Quer dizer, não é só a quantidade de trabalho, mas é a situação, o contexto no que isso aconteceu. Você estava falando, Silvio, da liderança. Eu lembrei aqui, eu trabalho com inovação em saúde, né, em alta tecnologia, né, e alguns projetos de altíssima tecnologia a gente não conseguiu implementar aqui no Brasil por uma questão não técnica da saúde, mas por uma questão executiva. Não tinham, né, vários projetos que eu entrei acabaram não indo para frente por uma questão de deficiência de liderança. É mesmo. Né? Tecnicamente, a gente tinha toda a condição de montar o sistema, tinha recurso econômico para montar sistemas inovativos e tudo mais, e acabou falhando. Né? Os executivos que estavam à frente não deram conta da situação de inovação. Uma vez que inovação demanda muita criatividade, muita dedicação, né? Vontade de fazer, né? E acho que existe também muito planejamento, né, Fábio? Assim, realmente, para você fazer algo inovador, não é simplesmente colocar algo novo, né? Mas é você realmente colocar isso de maneira organizada, com método e tudo mais. E se você não tem o treino, a capacidade para isso, fica muito mais difícil. Né? Eu não sei como isso chama na função executiva, mas você tem que testar, rever, refazer, claro. Inúmeras vezes, né? Quando está falando em inovação, em processos inovadores. Né? Eu acho que existe tanto a curva de aprendizagem, mas também você ter uma boa formação como executivo que sabe planejar estrategicamente, mas descer do plano estratégico para o plano tático da execução, entendeu? A execução no frigir dos ovos sempre vai ser o problema, né? Só que isso, antes da execução, você tem um plano e tem um plano estratégico lá em cima, né? Se não está tudo muito alinhado, não vai funcionar. Só o planejamento das ações operacionais não vai funcionar. O time vai desanimando, né? Vai desanimando, exatamente. Então, muito desses projetos acabou tendo esse desânimo. Eu puxo esse ponto porque também é um componente possível nessas enfermeiras, né? Você começa a ver que talvez você até faz um feedback pro
o líder e tudo mais, para o gestor, né? Que tem algo não funcionando bem, tem números ali mostrando que não está funcionando bem e fica do mesmo jeito, né? Então não se faz, não se tomam medidas, né? Ou preventivas ou terapêuticas, né? Para corrigir. E aí você soma sobrecarga com desânimo e medo, né? E insegurança. Não é à toa que realmente tem muita gente querendo o pessoal desiste, se demitir, né? Desiste da profissão, vai procurar outra coisa, né? Porque realmente, né? Se você é enfermeiro, se você sai do hospital, bom, tem clínicas, né? Você pode ir para clínica, mas ainda assim não é a mesma coisa, né? Que um hospital, né?